Sejam bem-vindos a mais uma sala WCD Board Talks. Lembrando que essa sala está sendo gravada e estará disponível posteriormente no canal da WCD Brasil no YouTube. A WCD, Women Corporate Directors, é uma fundação global que se iniciou nos Estados Unidos, mas que já atua aqui no Brasil há mais de 10 anos e conta aqui no Brasil com mais de 260 associadas entre conselheiras e CEOs. Então, nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 18h30. Temas relevantes, atuais, para as nossas associadas, para conselheiros e para quem nos acompanha de uma forma geral. E o tema da nossa sala hoje é o racismo estrutural. Queria até dar o crédito aqui para a minha co-chair na WCD, Leila Lória, que está aqui na sala. A Leila que sugeriu esse tema para a gente. Dar as boas-vindas também para a Maíra Stachuk, que também está aqui em cima na sala e é a nossa gerente da WCD aqui no Brasil. Agradecer a participação do Lucas, da Mônica, Sawane, Rodrigo, Suelen, que totalmente compartilhar os conhecimentos com a gente. Vou pedir para a Maíra mandar uma mensagem ali para a Nina, para ver se ela já está chegando. E a gente tem falado depois sobre esse tema em diversos fóruns, né? A gente sabe o quanto é importante que a gente tenha diversidade racial, étnica, em todos os níveis das empresas, mas principalmente na alta liderança. Nós iniciamos um projeto durante a pandemia, né, que é o Conselheira 101, juntamente com outras mulheres incríveis, negras e brancas, e a gente formou uma primeira turma de participantes, 17 mulheres negras, para conversar sobre temas de governança corporativa e aproximá-las de conselheiros e outros agentes aí da governança. Em breve a gente vai começar a comunicar, né, fazer os preparativos aí para a nossa segunda turma. Mas é um tema que, de qualquer forma, não é um tema fácil, né? Principalmente para quem não é negro. Não que seja fácil para os negros, né? Mas para os brancos, muitas vezes, a gente não domina o assunto, a gente quer ajudar, mas comete gafes. Então, acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, melhor. E principalmente nesse nível do conselho, né? Que é uma instância máxima aí, que direciona a estratégia das empresas, que ajuda a gerenciar os riscos das empresas. Então, a gente tem acompanhado aí diversos casos, né, recentes, em que a questão racial, inclusive, afetou significativamente a reputação das empresas. A gente fala hoje muito sobre o ESG, e no ESG a gente tem a obrigação também ali no pilar social de entender qual que é a função social das empresas, né, com a colaboração que a gente pode trazer aí e contribuição que a gente pode trazer para a sociedade, né? Então, é muito importante que a gente tenha mais conhecimento e, principalmente, né, aqui nesse grupo, a gente tem sempre trazido diversidade racial aqui nas nossas salas às segundas-feiras. Eu teve uma única que não tinha nenhum negro, porque a Lisiane teve um problema com o aparelho dela e não conseguiu entrar. E eu fiquei triste, porque eu realmente me esforço bastante para ir atrás e ter certeza que a gente, dá visibilidade para negros incríveis que a gente tem aí no mercado, mas que muitas vezes não fazem parte do nosso dia a dia, da nossa convivência, do nosso networking. E, obviamente, ouvir, né, a visão de pessoas diferentes. Então, realmente, a gente tem a voz da diversidade nas nossas discussões. Então, seguindo aqui no nosso formato, eu vejo que a Nina já chegou também. Eu vou apresentar cada um dos participantes e vou fazer uma pergunta e cada um vai ter entre 5 a 7 minutos aí aproximadamente para responder, para comentar, para a gente ficar aí dentro dos 60 minutos previstos para a nossa sala. Tá bom? Então, vamos seguir aqui o nosso formato de sempre. E eu vou começar com a Nina.
A Nina é uma pessoa muito querida, que eu tive o prazer de conhecer em um evento da Marie Claire. Nós passamos aí, acho que uns 2 dias juntas, junto com um grupo incrível. Ela é uma super ativista do tema, mas também uma executiva experiente em tecnologia. Ela é uma executiva em tecnologia já há mais de 20 anos, especialista em gestão de negócios e transformação digital com atuação internacional, CEO e uma das fundadoras do movimento Black Money e The Blank Bank. A Nina é empresária, conselheira administrativa e consultiva, colunista do MIT Sloan Review e da Exame, influencer LinkedIn e SAP Influencer Market, presidente do conselho administrativo do EQL, Elas que Lucrem. Foi considerada pela UOL Universal uma das 19 mulheres em 2019, pela Forbes uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, pela Most Influential People of African Descent como uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo, abaixo de 40 anos, entre outras premiações. Então, Nina, minha querida, como uma grande ativista da causa da equidade racial no Brasil, uma profissional destacada, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar aí nosso convite. E eu vou começar com o começo. A gente escuta muito falar, né, de racismo estrutural. E embora a gente escute muito falar sobre racismo estrutural, acho que você seria uma ótima pessoa para explicar para a gente o que é isso. Então, por favor, Nina, muito obrigada. Pode abrir o seu microfone. Bom, boa noite, mulheres. Boa noite a todas. Obrigada, Mariene, pelo convite. A todos também do grupo que fazem parte do WCB. E que bom a gente poder, dentro, né, de uma sala aí que fala sobre liderança, que fala sobre estratégia e espaços de poder, né, que são nossas cadeiras de C-Level, que são as nossas diretorias em grandes empresas, que vão a gente trazer um fundamento tão importante quanto o extrato que nós temos, né, que é o racismo estrutural no Brasil. Antes de mais nada, a gente precisa entender que racismo sim existe e nos entendermos enquanto uma sociedade racista que possui pessoas racistas, né? Se a gente não entender que somos racistas, a gente não vai entender o racismo por si só. E aí, quando eu fui convidada, né, a falar e principalmente trazer o conceito de racismo estrutural, eu pensei em trazer o conceito a partir do professor Silvio de Almeida, que é uma figura que hoje, certamente, cada um de vocês já deve ter tido o prazer de escutar ou de ler, né? E que é uma pessoa que vem popularizando o termo e falado de uma maneira bem específica e bem transparente, né? Que o racismo em si, todo e qualquer racismo, ele é estrutural. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, é um termo que a gente utiliza para reforçar toda a segregação a partir, né, de atos discriminatórios de um grupo a partir de outro grupo, né, mediante a outro grupo de maneira racializada. Né? No Brasil e também em outros países, nas Américas, na Europa, na diáspora africana como um todo, essa distinção acaba favorecendo os brancos, né, pessoas não negras, e acaba desfavorecendo negros e indígenas. E a gente precisa, e isso é muito importante a gente colocar e detalhar, que o racismo estrutural, principalmente no Brasil e diásporas africanas, é sobre pessoas negras e pessoas indígenas, para a gente não cair na falácia tanto do mito da democracia racial quanto na falácia do racismo reverso, que a gente, infelizmente, até hoje escuta e que ainda tem pessoas que reverberam, né? Nós, em 2021, a gente não tem como mais a gente escutar nos nossos espaços de convivência pessoas falarem de racismo contra pessoas brancas, mas racismo é esfera de poder. Ninguém fala de racismo
apenas em relação ao preconceito, né? O preconceito, o nome já diz, é um pré-julgamento. Agora, quando a gente coloca o racismo é... nesse detrimento e nesse entendimento de que branca ela está sendo racista, porque isso não tem como, né? Na sociedade brasileira, racismo é esfera de poder, ele dita lugar no mundo. E as nossas estruturas e relações, desde o processo de escravização negra no Brasil, nós temos essa raiz da formação brasileira a partir desse mote, né, persistente na desigualdade racial entre pessoas brancas e pessoas negras e indígenas, no pressuposto de que há uma supremacia destas pessoas brancas, que são originárias, né, descendentes de pessoas da Europa. Então, todo o conceito de mundo que nos foi colocado no Brasil é um conceito norteado. Quando a gente fala, eu preciso de um norte na vida, é porque toda a nossa lógica de verdade, de mundo, é colocado para o norte, é colocado para o lugar onde se foi estruturado que a bússola deve ter a estrutura para a Eurásia, né, que é o norte do hemisfério. E esse pensamento eurocentrado, como a gente estuda, é um lugar de mundo e não o único lugar de mundo. A filosofia grega, a filosofia greco-romana é um lugar de mundo, não é o único lugar de mundo. Né? Nós estudamos e cada vez mais nos reconectamos à filosofia africana, que parte do pressuposto de um outro lugar de historicidade, até mesmo de origem dos povos, que é muito mais milenar do que a filosofia greco-romana. E toda a nossa fala sobre racismo estrutural, ela acaba sendo baseada em que lugar de mundo que hoje a branquitude, e aí é um outro termo que a gente precisa também entender, que é o termo, como que as pessoas brancas se colocam no mundo enquanto supremacistas, esse lugar de privilégio de pessoas brancas, como que este lugar, ele ditou o não lugar de outros povos. Então, o momento em que se fala você é negro, você é indígena, nenhum grupo tradicional da terra se autodeclarou indígena. Nenhum grupo em África, nenhum povo em África se autodeclarou negro. Quem fez essa declaração foi o europeu ao chegar e disseminar a sua dominação sobre esses povos. Então, o conceito, né, de branquitude vem desse lugar supremacista, dos privilégios aflorados a partir desse sistema racial de estruturação das instituições, e sejam elas instituições públicas, instituições privadas, sejam elas também relações interpessoais. Então, quando a gente fala nas nossas empresas sobre relações, racismo institucional, é racismo estrutural também, só que é um racismo provocado e sistematizado dentro daquela instituição. E muito bom. A partir do momento em que a gente... Oi, desculpa. Não, Oi, Mar. A partir do momento em que a gente entende este lugar e consegue, né, enegrecer esses pontos, a gente consegue, então vamos partir desse lugar da história para a gente chegar num lugar onde falar sobre poder, falar sobre privilégio não seja o incômodo, né, de eu levantar da minha cadeira e entender que é necessário um reequilíbrio de espaços. Então, hoje, quando a gente vê todos os números da sociedade brasileira, a gente consegue
legitimar e ratificar a necessidade das políticas e programas que certamente a gente vai falar aqui hoje, né? Então, só terminando a minha fala, quando a gente, em pleno 2021, há poucos dias dos 133 anos, né, do abolição da primeira fake news brasileira, que foi a abolição da escravatura, 133 anos depois, a gente continua vendo o aumento do fosso das desigualdades sociais a partir da estrutura do racismo. Se a gente for olhar o feminicídio de mulheres brancas, de 2004 a 2014, o feminicídio diminuiu. Não que o feminicídio não seja algo que a gente tenha que continuar indo e trabalhando contra, mas ele diminuiu a partir dos trabalhos e de toda a luta que nós temos feito. Quando a gente olha para o feminicídio contra mulheres negras, ele aumentou. Quando a gente olha para as mulheres trans negras, o tempo de vida dessas mulheres trans negras é de 25 anos, enquanto que uma pessoa trans no Brasil, o tempo de vida delas é em média de 35 anos. Então, a questão racial no Brasil puxa a régua sempre para baixo. A gente fala muito da questão nos espaços de poder, no C-Level, o número de parlamentares, a gente tem nem 10% de parlamentares negros no Brasil, mas a gente não fala desse lugar comum, que é o lugar da existência, da possibilidade de apenas existir e sobreviver. E nisso, esse lugar comum, da gente olhar o que aconteceu, o genocídio que aconteceu e o militarismo da mão do Estado, na semana passada, no Jacarezinho, a gente vai ver ali o racismo institucional a partir da militarização e o apreço da morte de corpos negros, que foi a política e todo o programa de extermínio que aconteceu na comunidade do Jacarezinho, que acontece todos os dias, com ou sem pandemia. Então, todos esses números, e a gente tem vários outros números que eu poderia passar aqui à noite citando, são para ratificar a nossa necessidade de intencionalidade, de partir do entendimento que o racismo estrutural ele faz parte da construção social e do privilégio de cada um, de cada uma, pessoas não negras e pessoas não indígenas do Brasil. E a partir deste lugar, a gente precisa juntos e juntas levarmos aí um reequilíbrio e um rearranjo para a humanidade de nossos corpos. Obrigada, Nina. Nossa, você conhece muito do assunto, esse tempo é muito curto para você. Mas vou passar aqui para o Lucas, né, para que a gente consiga passar por todos, mas muito obrigada. Acho que você trouxe uma mensagem muito importante e muito forte, e para mim fica aí essa necessidade, né, da gente compreender o quão profundo é esse problema, né, de quão enraizado ele está, para que a gente possa realmente ter ações práticas aí, concretas no dia a dia, né, para que a gente faça aí uma corrente de união, né, para a gente sair de onde a gente está. Muito obrigada. Eu vou chamar o Lucas agora. O Lucas Arruda, negro de 33 anos, goiano, graduado em contabilidade pela Universidade Federal de Goiás, sócio de auditoria na KPMG. Não é pouca coisa não, hein, Lucas? Também atua como líder do nosso pilar Ebony no Comitê de Inclusão e Diversidade da firma. Bom, para mim aqui um super prazer ter o Lucas aqui participando também, meu sócio na KPMG. Eu acho que você podia pegar um gancho na conversa aí da Nina, Lucas, falar um pouquinho sobre meritocracia, porque eu acho que também quando a gente entende racismo estrutural é isso, né? A gente entender que a gente não está partindo todo mundo do mesmo ponto, né? Para que a gente possa, então, utilizar um critério de meritocracia. Eu ainda escuto muita gente falar, né, da meritocracia, mas principalmente também comentar isso sobre esse trabalho muito bacana que nós temos na KPMG como um dos nossos pilares de diversidade, que é o Ebony. Então, você lidera essa iniciativa. Se você puder contar para a gente também, seria bacana, para outras empresas também se inspirarem.
Obrigada, Lucas. Seja bem-vindo. Tem que abrir o seu microfone aqui no cantinho direito, lá embaixo. Oi, consegui. Oi, pessoal. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu acho que eu nunca estive em um grupo tão empoderado como esse. E eu tenho dito que as transformações que nós precisamos como sociedade, elas têm sido feitas e serão feitas pelas mulheres. Pois as mulheres são maioria em todos os grupos de transformação que eu tenho, sejam transformações técnicas, transformações comportamentais, vocês são sempre a maioria. Mas falando um pouquinho sobre a questão da meritocracia, aqui na KPMG nós já temos o Ebony há mais de 6 anos, onde a gente desafia esse conceito de meritocracia. Então, o Ebony, que é o nosso pilar racial no Comitê de Inclusão e Diversidade, ele foi criado com o objetivo de ter uma estratégia planejada e organizada de combate ao racismo no ambiente corporativo. E nós temos aqui 3 grandes metas, né? Uma primeira de aumentar a cotação de pessoas negras na firma, uma segunda de aumentar a representatividade de pessoas negras em cargos de liderança, e uma terceira que é aumentar o orgulho dessas pessoas, elas se sentirem importantes e nós mostrarmos para elas o quão a individualidade delas é importante para os nossos negócios. Então, para que a gente possa atingir essas metas, a gente traçou 3 estratégias. Uma primeira estratégia que é voltada para uma cultura de inclusão e diversidade. Então, a gente tinha uma percepção que a firma ela era inclusiva, mas a gente via a necessidade da gente combater as microagressões, a gente combater os vieses inconscientes. E aí, dando um exemplo de ação, no ano passado a gente teve um fórum de 3 dias, provocado pelo nosso chairman global, onde a gente discutiu por 72 horas seguidas ações que a firma pode tomar para combater o racismo nesse ambiente corporativo. Então foi muito interessante, porque nós tínhamos pessoas negras trazendo as vivências delas, e como essas microagressões e o viés inconsciente afeta a performance, a estima dessas pessoas. E nós tínhamos as pessoas aliadas, pessoas brancas, compreendendo esse momento, né, e entendendo que muitas daquelas situações passavam por despercebido. Né, essas pessoas assumindo que, de fato, elas não tinham ciência ou consciência do que era praticado. A gente tem uma outra segunda estratégia, que é voltada pelo autoexpor. Então, a gente entende que as pessoas elas são responsáveis pela busca do conhecimento, a gente faz as provocações, mas cada pessoa ela tem que ter o seu dever de casa, de entender o momento histórico do Brasil, o que conduz para uma sociedade que passou por um processo de abolição da escravatura, ou a falta de um processo que permitisse que essas pessoas fossem inseridas com as condições mínimas de sobrevivência no ambiente social. E por meio desse pilar, né, dessa estratégia do conhecimento, a gente tem os webinars, são eventos mensais que a gente convida pessoas de fora, pessoas notórias negras, para compartilharem a jornada delas aqui na KPMG. A gente entende que é importante essas pessoas falarem de carreira também, não somente sobre racismo, e essas pessoas elas servirem de espelho, né, de representatividade para empoderar as nossas pessoas negras. A gente tem os grupos de WhatsApp onde participam pessoas negras e pessoas não negras, né, nas rodas de conversa. A gente entende que é muito importante esse papel da pessoa aliada, porque as pessoas negras não criaram racismo, elas não participaram da criação do racismo e elas não vão conseguir acabar com o racismo sozinhas. A gente tem também uma ação de leitura, a gente chama de leituras corajosas, onde a gente define um tema, um artigo, e aí a cada mês a gente senta para debater esse artigo em um ambiente seguro, dentro de casa, onde as pessoas podem errar. A gente entende que é importante trazer para a mesa as pessoas que pensam diferente da gente, porque a única forma da gente combater o racismo é a gente trazer as pessoas que pensam diferente da gente para discutir conosco. E a gente tem uma terceira estratégia, que é a da revisão do perfil de talento. Então, por algum tempo, as empresas elas tiveram uma visão de que o talento era uma pessoa que tinha uma graduação numa faculdade dita como espetacular, a pessoa que tinha uma experiência internacional, a pessoa que fala 3 idiomas, e a gente tem compreensão que
não é só isso, né? O talento ele pode ser diferente, principalmente em tempos de inovação. A gente não vai conseguir inovar fazendo somente pessoas semelhantes, né, para a empresa. E dentro dessa estratégia, a gente lançou ano passado o Impulse, um programa de jornada digital para pessoas negras. Foram 50 pessoas que participaram, onde elas têm também acesso, além da jornada de treinamentos da KPMG, que é dada para profissionais da KPMG, elas têm acesso a 1 ano de inglês na nossa parceira, a IF. Então, é uma forma da gente capacitar essas pessoas, contribuir para a capacitação delas, para que elas possam acessar o mercado, seja via a própria KPMG, ou seja via outras empresas. Legal, Lucas. Bom, muito legal. Parabéns, obrigada, porque também não é fácil. A gente sabe que a agenda aí de sócios de auditoria é das mais ocupadas, né? A Carla Belangeiro, sócia de auditoria da KPMG, também é a nossa co-chair aqui na WCD, e a gente sabe o quanto essa vida é difícil, então ainda conciliar com o seu engajamento aí no Ebony, com tanta coisa bacana que vocês fazem, eu sei, a gente sabe que é difícil, mas obrigada aí pela sua colaboração e pelo seu depoimento aqui. Muito bom. Obrigada, e eu vou chamar a Mônica. Bom, a Mônica é uma das nossas participantes alumni, né, do Conselheira 101, então ela participou da nossa primeira turma de Conselheira 101. É uma pessoa muito querida, uma economista, advogada, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Engenharia Elétrica na Escola Politécnica USP, e atualmente exerce a função de Executive Investment Banking no Banco Santander S.A. Então, Mônica, muito, muito obrigada por topar aqui participar. Sei que a agenda de todo mundo aí está corrida, mas foi um prazer enorme te conhecer durante esse ano no Conselheira 101. A gente sabe que você também atuou por muitos anos, né, na área de energia, que tem uma prevalência de homens também, e além disso é uma exceção aí como uma mulher negra em cargos de liderança, né? A gente sabe que nós não temos muitas. Então a minha pergunta vai aí para essa questão também do mundo corporativo, né? O que você acha que as empresas podem fazer, devem fazer para a gente avançar na pauta da diversidade racial nas organizações e permitir que a gente tenha não só entrada nos níveis mais júniores, né, mas também que a gente tenha um ambiente que propicie a escalada, né, das mulheres negras nas organizações. Seja bem-vinda, obrigada. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Mari, obrigada, Mayra, a Leila, uma querida da WCD, vocês estão de parabéns aí pela essa iniciativa de impulsionar a discussão. Acho que a gente evolui quando a gente aprofunda conceitos, quando a gente tenta entender o outro, e vocês estão de parabéns. Minhas queridas aí, Sawane, Nina, Suelen, Rodrigo, Lucas, parabéns pela trajetória de vocês. Andei dando uma lida no currículo de vocês, e aí a gente vê quanta potência tem o povo preto, né? Quão potentes somos e quão desvalorizados e visibilizados pela sociedade a gente também é. Você sabe, Mari, que quando eu ingressei na maioria das empresas, que foram empresas grandes que eu trabalhei, eu sempre era vista de uma maneira marginal, que eu ia fazer o que ninguém queria fazer, né? Porque a estrutura, esse racismo estrutural, ele monta uma escala piramidal e fala o seguinte: se você é preto, você tem que estar lá na base, vai ter que fazer o que ninguém quer fazer. E querendo ou não, tive que estudar e mostrar que tinha a mesma técnica do que outras pessoas que eram não negras, e fui tendo que escalar montanhas, né, de uma maneira às vezes até sozinha, né, porque a gente não conseguia se ver em outros lugares, não olhava para cima, nunca tinha alguém parecido comigo, então nunca tinha certeza que poderia chegar lá, mas querendo ou não, queria chegar porque de alguma maneira eu tinha que pavimentar uma estrada para que outros me vissem e fosse mais fácil para os outros. Então eu nunca esmoreci nesse caminho, mas tem muitos que no meio do caminho desistem, porque não é piegas a gente falar que as pessoas cansa de explicar, cansa de se posicionar, cansa de fazer o outro entender, e é complicado você ter esse tipo de movimento para pessoas que não querem entender, para pessoas que acham que só porque nasceram brancas elas têm essa vantagem e tá tudo certo, né?
Se você teve, entre aspas, bem grandes, se você teve o azar de não nascer com a mesma raça que eu, o problema é teu, se vira. Então, o que eu vejo nas empresas hoje, parte delas tendo um movimento genuíno, um movimento top-down, querendo trazer efetividade para uma equipe mais diversa, e você vê um movimento bottom-up porque você vê pretos na base também querendo se ver ali em cima, e a gente vê um problema um pouco mais de intrincamento nesse middle, porque você não vê lideranças comprando essa ideia. Muitas delas acham que isso é uma moda e que vai passar, né, que meu privilégio continue, e a gente tem esse legado de luta, de querer falar agora. Eu acho que a gente aprendeu com as redes sociais e com esse empoderamento que a gente vem tendo, essa visibilidade que oportunizam para a gente recorrentemente agora, de mostrar que podemos chegar lá. Muitas pessoas me procuram falando assim, mas eu não tenho uma pessoa preta para poder trazer para esse cargo de C-level ou de gerente. Eu falei, como não tem? Eu sou uma visão de ótica, as pessoas que estão no meu LinkedIn são uma visão de ótica. Então, os RHs, eles têm que parar de querer trabalhar com a estrutura de pessoas somente brancas para poder ocupar lugares. E aí precisa ter dinheiro também para poder fazer isso, precisa ter disposição para ir atrás disso, precisa comprar a ideia, porque senão a gente não vai sair desse território movediço que muitas vezes colocam as pessoas, pretas principalmente, que a todo momento estão sendo testadas, para poder evoluir e criar uma representatividade, né? Eu, como mulher, eu sempre olhava para cima nos lugares que estive e nunca vi uma mulher, né? Não vou nem falar do recorte racial. O recorte de gênero já trazia um machismo estrutural que as empresas criaram, porque, querendo ou não, quem criou o mundo do jeito que ele é agora foram os homens brancos, né? E eles criaram o mundo para eles, do jeito deles, né? E que era palatável e razoável para eles. Então, quando você faz um recorte tanto de gênero, racial, ou você vai sobrepondo preconceitos, você vai vendo como as pessoas que não estão naquele padrão estão marginalizadas e não têm a mesma oportunidade que os homens que saíram na frente nessa corrida da vida e mais. Eu acho que quando você é negro, você tem que ter como prioridade sobreviver. Quando a gente pega aí os 10% mais pobres do Brasil e a gente constata que 80% dessa população é preta, isso tem que chamar a atenção de alguma maneira. A gente tem que querer mudar essa realidade de alguma maneira. Como que você quer que os pretos sejam médicos, advogados, juízes de direito, se eles não têm dinheiro para poder comer, né? Eu via muitas vezes aqui na Faria Lima pessoas que no coletivo falavam, Mônica, eu não tenho dinheiro para pagar a condução para fazer uma entrevista, eu não tenho a roupa adequada para entrar naquele prédio. Então a autoestima dessas pessoas já vem derrubada, ela já não consegue performar do mesmo jeito que uma pessoa branca que às vezes não vai nem de condução, tem seu próprio carro, tem roupas de uma maneira infinita para escolher a melhor cor. Então a gente tem que se debruçar em problemas que são muito simples quando a gente vê daqui de cima, mas que são essenciais para essa população que quer ser vista, que quer ser valorizada e visibilizada de alguma maneira. Obrigada pela participação, estou aqui vibrando com essa troca. Muito bom, Mônica. Obrigada. Falou muita coisa. Eu acho que é verdade. E o que eu percebo é exatamente isso, né? Que essas falas, essas atitudes, essas posturas no dia a dia, elas aparecem porque o racional, né, da pessoa que está ali naquela posição, que está numa posição de liderança, muitas vezes pessoas brancas, exatamente não é uma mentalidade de quem está sensibilizado, de quem entende todas essas nuances, né? Então a gente ainda escuta muita coisa do tipo não tem negro, não tem negro preparado, temos que preparar, né, do zero, e a gente sabe que é claro que a inclusão passa por um processo de aprendizado também, né? Eu sempre comento que mesmo aqui na WCD, quando a gente começou há 10 anos, diziam que não existiam mulheres nos conselhos porque não existiam mulheres preparadas.
e nós ficávamos indignadas, porque existiam, obviamente, já muitas executivas aí de sucesso. Mas a verdade é que muitas executivas ainda não estavam trilhando um caminho para conselho, não entendiam ainda a dinâmica e os temas específicos de governança. Então, o que a gente fez foi também abrir um pouco esse mundo, né? E convidando e trazendo cada vez mais mulheres, incentivando as mulheres para elas desbravarem aí essa jornada que é estar no conselho, porque também não é fácil. Muito obrigada mesmo, Mônica. Bom, eu vou chamar agora o Rodrigo Reis, é super querido. Ele é um líder aí da área tributária, né, que é a área na qual eu atuo. Ele é também um dos cofundadores aí do projeto Black Tax Matters, e ele vai explicar para a gente aqui um pouquinho o que é isso. Só um minutinho aqui, Rodrigo, que eu estou procurando a sua bio. Você foi um dos primeiros a mandar, ficou aqui para cima nas minhas mensagens. Tá aí, Rodrigo? Tô aí sim, eu posso fazer esse papel. Faz aí, me ajuda aí, que saiu aqui aqui, ó, é cursor estatística. Vamos lá. Bom, primeiro... estatística, é isso? Opa, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, tá? Agradecer aqui aos presentes aqui, aos colegas de debate aqui. Acho que discussão super riquíssima. Acho que eu não sei se é mais difícil eu vir depois, vir antes, porque realmente temas, discussões de altíssima qualidade. Acho que fica evidenciado aqui o quanto a gente tem potencial. Isso aí ficou na fala da Nina, do Lucas, da Mônica. Vai vir outro falando aí, enfim. E poderíamos ter diversos aqui falando, tá? Marine, obrigado a você também pelo convite, né? Você é grande referência aí da área de Tax Transformation do Brasil. Te respeito muito, acompanho seu trabalho já há bastante tempo. Vejo muita sinergia entre Tax Transformation e ações de diversidade, mas eu acho que esse é um assunto para a gente discutir depois, tá? Falando um pouquinho de mim, eu sou contador, tá? Sou advogado também, tive a oportunidade de estudar 2 anos fora, fiz um MBA em contabilidade em Los Angeles, tá? Atualmente tive passagem por Big Four, trabalhei durante 9 anos na PwC, percorri grandes multinacionais como General Motors, Honeywell, Sephora e recentemente agora eu estou na 99 Didi. E como você comentou, sou um dos cofundadores do BTM e atualmente eu estou no cargo de CEO, tá? Bom, acho que aproveitar os meus minutos de fala, né? Eu acho que seria um pleonasmo, acho que a gente falar de racismo estrutural no Brasil, né? Eu acho que foi muito bem explanado aí pelos nossos colegas aí, muito bem respondido pela Nina aí. Então, acho que eu vou pular um pouco essa parte, tá? Eu acho que a gente, na qualidade de pretos, tá? Eu acho que a gente deveria realmente agir, né? Eu acho muito que a gente deve agir, ser instrumento de mudança e com medidas efetivas, né? De afirmação e fomento da equidade e da isonomia, né? E aí, a principal, conectando com a sua pergunta, a principal reflexão que a gente vem fazendo há bastante tempo, que é feita, é exatamente a de que a gente vive num país cuja população é preponderantemente preta e a gente não vê essa representatividade dos pretos no mercado de trabalho e especialmente nos cargos de liderança. Quer dizer, até o próprio, eu li outro dia uma matéria, até as próprias aplicações, as próprias redes sociais, etc., elas têm algoritmos justamente para não serem localizados. Né? Parece um absurdo, mas é dessa forma mesmo. Então, realmente tem que ter uma proatividade muito grande da companhia, como foi muito bem colocado por um de nossos colegas aí, para que essa política possa mudar, né? Para que a gente possa realmente buscar, porque realmente eu acho que a gente tem grandes profissionais negros aí que podem fazer a diferença, tá? E infelizmente, eu falo isso infelizmente, porque de fato é uma tristeza, eu sou uma das exceções, né? Então hoje, quando você procura pretos, né? E aí, me limitando à área de trabalho, tributária, contábil, jurídica, etc., é muito raro você encontrar preto em cargos de liderança. E aí é que nasce o Black Tax Matters, Mari, como você comentou, tá? Então, o BTM, ele foi fundado em outubro de 2020. Darei meus créditos aqui para Maíra Ultra e para o Marcelo Brasil, eles foram os fundadores, tá? Eles são brancos, e aqui eu deixo destacado a importância
importância da gente ter aliados, a importância da gente ter pessoas brancas inseridas, apoiando, contribuindo, fazendo a gente mudar esse status quo. E o BTM, ele tem um propósito exatamente de impulsionar vidas pretas, né? Então, promover a inclusão, atuar nesse processo de reparação histórica, como foi mencionado aí, tá? Inserir pessoas pretas na área tributária, jurídica, contábil. E a gente passa também por alguns programas de desenvolvimento de futuras lideranças aqui no Brasil, né? Então, realmente, a gente sonha grande, a gente tem aproximadamente 8 meses aí, mas a gente já tem bastante ações. E aí, só para eu compartilhar um pouco aqui do nosso grupo, tá? A gente hoje é dividido em 4 pilares, tá? Então, a gente tem um pilar de recrutamento, que a gente costuma falar que hoje a gente tem o maior banco de talentos negros das áreas tributária, contábil e jurídica do Brasil. Então, a gente tem bastante profissionais cadastrados, bastante profissionais qualificados. Então, é um pilar de recrutamento. A gente já teve parcerias com diversas empresas, divulgando vagas exclusivas. Inclusive, Maria, a própria KPMG foi a pioneira nessa recolocação, né? Na verdade, a gente, através do nosso banco de dados, a gente conseguiu recolocar um profissional na KPMG. Então, é um pilar muito importante que eu acho que só tende a crescer, tá? A gente tem um outro pilar que é o pilar de mentoria, e é exatamente o pilar que a gente fala do desenvolvimento de futuras lideranças pretas, né? Então, é um pilar justamente que a gente conta com muitos parceiros também, muitos aliados, no qual a gente visa exatamente mentorar esses profissionais, indicar desde simples ações de decisões profissionais, auxiliar em tomadas de decisão, decisões do tipo idioma ou uma pós, etc. E exatamente visando essas futuras lideranças pretas. A gente precisa diminuir esse ato que há entre as lideranças pretas e os profissionais pretos que a gente visualiza no mercado, tá? A gente tem um outro pilar de eventos, né, de geração de conteúdos. Inclusive, recentemente, parabenizar mais uma vez a KPMG pela iniciativa. Foi feito um evento maravilhoso. Ao final de tudo, saiu um vídeo fantástico também, no qual exatamente consiste no letramento, na importância da inclusão, diversidade, enfim, algo muito bacana. E esse pilar é justamente isso aí, tá? É a gente gerar conteúdo, gerar informação. Acho que falta muita informação, entendeu? Falta letramento. Então, esse pilar cobre esse escopo aí. Então, a gente tem diversas parcerias com eventos, está fazendo sempre publicações visando esse educativo, e é o principal objetivo do pilar. E, por fim, a gente tem um pilar de parcerias, né? Então, esse pilar de parcerias, basicamente, é redundante, mas a gente busca parcerias com empresas que queiram fazer eventos ou ter algum tipo de iniciativa junto ao BTM. Enfim, a gente pensa em diversas iniciativas, e esse pilar visa cobrir exatamente esse escopo aí que a gente possa ter com eventuais empresas. Então, resumidamente, esse é o nosso grupo, tá? Nosso grupo tem 8 meses, tem muito a crescer ainda. A gente formou uma família maravilhosa, são profissionais extremamente competentes. O que fica evidenciado, como eu mencionei, que a gente tem potencial sim, que a gente pode chegar lá. A gente precisa mudar sim esse status quo que a gente tem no mercado de trabalho, já que é o nosso principal objetivo. A gente tem potencial, a gente pode chegar lá. A gente tem alguns paradigmas, né, que precisam ser quebrados, dos justificativas do tipo, o idioma. Beleza, o idioma é super importante, mas muitas vezes ele é negociável, né? A vaga, muitas vezes consta ali um inglês fluente, mas pode ser um inglês, talvez um intermediário, um avançado, etc. E esse filtro, ele acaba prejudicando os profissionais negros, né? Então, é exatamente isso. É uma batalha muito grande que eu visualizo. A gente sabe do nosso compromisso, sabe do quanto a gente pode influenciar, do quanto a gente pode agregar. E é exatamente esse o nosso trabalho, tá? Inclusive, acabando minha fala aqui, eu aproveito para convidá-los a visitar nossa página no LinkedIn, Black Tax Matters, apoiar, ser um aliado e contribuir com essa causa, né? Essa causa que a gente tem, tá? Mas é basicamente isso, Mário. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero que tenha ficado claro aí os nossos propósitos, e eu fico à disposição para qualquer tipo de contato, tá bom? Imagina, o prazer é nosso, Rodrigo. E assim, esse movimento que a Maíra, o Marcelo e você começaram,
ele me lembra exatamente esse movimento da própria WCD, né? Então, de novo, quando diziam, não há mulheres nos conselhos porque não há mulheres interessadas ou preparadas, etc., muitas vezes essas mulheres realmente estavam espalhadas, né, pelo Brasil. E aí, quando a gente cria a associação WCD e coloca todo mundo aqui dentro de um grupo e a gente produz um book, a gente tem uma plataforma na qual esses perfis estão disponíveis e a gente começa a dar visibilidade, a gente começa a ver que não tem realmente a desculpa de que não tem, né? Não tem mulher, não, elas estão aqui. Então, acho que todos os grupos de afinidade têm essa função, é muito bacana. Então, a de vocês também, né? Então, se alguém quiser aumentar a diversidade racial nas suas áreas de techs, e eu concordo plenamente com você, a gente fala muito disso lá no Tech Transformation, que é a transformação digital para a área de techs, né, que não há inovação, não há transformação sem diversidade. Então é importante que a gente, obviamente, não só brigue pelos mesmos talentos, mas fomente, né, esse grupo e a gente consiga ajudar, inclusive, os menos sêniores a se desenvolverem para galgarem essas posições. Então, super obrigada. Vou chamar aqui a Suelen Rodrigues também, uma das nossas participantes aí da turma que se formou agora no Conselheira 101. Não conhecia a Suelen antes do programa, mas agora a gente já participa aí do nosso grupo, né, que se fala diariamente. A Suelen Rodrigues é uma mulher negra brasileira, farmacêutica, com experiências em áreas regulatórias e estratégicas na indústria farmacêutica há 16 anos, parte da área médica da MSD desde 2016, atualmente dedicada a valor em saúde para a Latinoamérica. Possui especialização em farmacologia clínica, avaliação de tecnologias em saúde, MBA em Relações Governamentais pela FGV e é mestranda em Políticas Públicas Internacionais pela Queen Mary University of London. Uau! Muito bacana, parabéns, obrigada, seja bem-vinda. E vou passar já aqui a sua pergunta, Suelen. Bom, você tem todas essas super qualificações aí de mulher negra cientista executiva da área de saúde, líder. Que conselhos você daria para outras mulheres negras que também almejam chegar nessa sua posição, ou seja, realização profissional, posição de liderança? Você que já trilhou esse caminho aí, deve ter tido muitos aprendizados e com certeza desafios que são comuns a outras mulheres, outras meninas negras. Quais são os seus conselhos? Obrigada, Mari, pela introdução e pela troca, que tem sido fantástica nesses últimos meses. E ao WCD Board Talks por estarmos aqui, é uma honra, uma satisfação. Primeiro, eu queria colocar que por trás de todo esse currículo é reconhecer meu privilégio, né, de ter sido mulher negra que cresci com uma educação de classe média por conta de objetivo de vida dos meus pais, como eu já compartilhei em alguns outros fóruns, e comentar que, passada essa questão de reconhecer o meu privilégio, identificar que alguns dos aprendizados, que inclusive têm vindo e se fortalecido muito com a oportunidade de ser parte aí do alumni da primeira turma do Conselheiras, é estabelecer um bom networking desde o princípio, independente do lugar que você esteja, utilizar a tecnologia a seu favor e furar as bolhas, né? Independente de onde nós estamos, especialmente considerando as assimetrias sociais, e muitas das vezes a gente não tem acesso total à tecnologia, mas a partir do momento que se estabiliza a entrada nesse mundo digital, ter um bom currículo registrado na maior parte das bases de dados, né, de empregabilidade, ter um bom LinkedIn, e se ainda não é possível entender o que é um bom LinkedIn, fuçar as redes, conectar-se com as pessoas, sendo elas especialistas ou não. Falo por mim, que assim como a Lizzie comenta que é viciada em LinkedIn, eu também adoro o LinkedIn, acho que é uma rede super importante para abrir esse espaço de networking, e não ter vergonha de pedir, de perguntar, de conectar-se. Sozinho nós não fazemos nada. Essa é outra coisa que tem vindo muito fortemente. E que de jornadas únicas a gente não vai fazer transformação.
em qualquer aspecto, seja da perspectiva da estrutura, né, do racismo que a gente encontra, institucional, estrutural. A gente tem que ir quebrando essas barreiras e nos colocando e nos vendo nos lugares, mesmo que você não veja outras ou outros ou outros, que você se sinta parte daquilo. É seu sonho, faça-o realizar. E eu não quero ser poliana ou compartilhar uma experiência meio fora da caixinha, mas é colocar no papel quais são seus objetivos, sejam eles de curto prazo, médio e longo prazo, para que você consiga identificar quem são essas pessoas que podem te trazer oportunidades ou que possam ser seus mentores no meio do caminho. E aí eu já me deixo aqui à disposição, porque é algo que tem falado muito forte na minha carreira e no meu coração, que é devolver. E ser mentora, enfim, compartilhando um pouco que eu já aprendi, o que eu já vivenciei, tem sido uma satisfação muito grande e que eu espero que mais pessoas negras sintam que já têm condição e que estão nesse lugar de compartilhar suas trajetórias, de inspirar, sejam jovens ou outras pessoas que estejam ali mais próximas e necessitadas desse apoio para a entrada nesses ambientes. Obrigada, Mari. Muito bom, muito bom. Você acabou compartilhando até umas dicas aqui do Conselheira Sem Ciúme, né? Fico feliz que a gente trabalhou alguns desses pilares lá no programa. Acho muito bacana. E vou agora passar aqui, chamar a Sawane, nossa querida Sawane. Eu tive o prazer de viajar com a Sawane para a África do Sul, num grupo aí super legal. E, enfim, a Sawane foi a nossa guia e conhece muito de países africanos, conhece muito da África do Sul. Deu uma aula aí pra gente também, porque a gente também era um pouco ignorante em muitos aspectos, embora eu já tivesse ido para a África do Sul antes, mas nada como estar com quem conhece. A Sawane é empreendedora, e aí eu queria que ela falasse um pouco sobre como... Bom, primeiro deixa eu passar um pouco aqui do currículo dela, que é incrível, eu já passo a pergunta. A Sawane cursou Estatística na Universidade Federal da Bahia, Turismo na Estácio de Sá, possui especialização em Empreendedorismo pela Universidade da Pensilvânia, foi coordenadora de análise criminal no Departamento de Estatística Policial na Secretaria de Segurança Pública da Bahia, atuou com pesquisa de mercado para desenvolvimento de negócios e projetos no Brasil, Estados Unidos, Índia e África do Sul, vivência por mais de 30 países, a fundadora da Identity, empresa de experiências idiomáticas e corporativas com foco no continente africano. É também coordenadora de Nova Economia e Desenvolvimento Territorial da Fundação TID Setúbal, integrante do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, conselheira consultiva do LEB para a Igualdade de Gênero da Aspen Network of Development Entrepreneurs. Bom, tem muito mais aqui, né? Com certeza. Tenho certeza que isso aqui é só um resuminho, Sawane. Mas a gente... eu acho que eu queria te pedir aqui para você compartilhar um pouco quais seriam as suas dicas, como que você acha que a gente pode construir as pontes entre essa comunidade negra incrível, maravilhosa, que está aí, sedenta, né? Por ingressar nas posições de liderança das empresas, nos conselhos, e a alta liderança das empresas. Então, a gente fez aqui, né, uma conversa, ouvimos bastante, mas eu acho que, do ponto de vista prático, é realmente muito importante que a gente consiga, né, criar essas pontes. Né? A gente está aí vivendo num momento bastante polarizado, né, de que ou você é contra ou você é a favor, ou você está certo e você está errado. E a gente tem procurado muito essa conciliação, essa conversa, essa comunicação, essa mediação, essa construção das pontes. Então, você que, inclusive, trabalha muito aí também com as empresas, né, conhece muitos líderes aí empresariais, quais são as suas dicas? Sal, querida, seja bem-vinda. Saudade de você. Ai, saudade, Mari. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite às pessoas presentes aqui nesse talk. Bom, você consegue me ouvir bem? Sim. Tá. Mari, eu acho que
que é fundamental, antes de qualquer coisa, a gente buscar conhecer o indivíduo que a gente deseja se aproximar, que a gente deseja incluir nos espaços. Logo, é importante mesmo, o princípio aí parte da humanização de corpos negros. A gente não pode apenas desejar uma inclusão forçada se a gente não traz um embasamento histórico que justifique esta necessidade. Eu, enquanto mulher negra, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, né, que fica bem óbvio aqui, baiana, bem enraizada e bem fundamentada em relação à minha negritude, não posso exigir de uma sociedade que cresceu com base em um sistema escravocrata o mesmo conhecimento e tipo de vivência que eu tenho. Logo, eu preciso assumir, na verdade, um papel de agente de mudança. E de que forma isso? Partindo do princípio de que você precisa conhecer, aí eu trago para minha, obviamente, né, para o meu ramo de expertise na área de África, mas partindo do continente que deu origem a essa grande população. É muito complicado você olhar para uma pessoa negra como única na maioria dos espaços de poder aqui no Brasil, acreditar que as demais pessoas semelhantes a ela simplesmente precisam se esforçar tanto quanto ela e olhar para aquele lugar que dá origem a pessoas semelhantes a ela como um reduto unicamente de animais e pessoas em situação de vulnerabilidade. Logo, eu acredito que a gente precisa deixar de ter a ignorância, assumindo-a, mas buscando mudar em função de seres de conhecimento. Quando a gente vai ao continente africano e busca paralelos, inclusive, em relação à história do Brasil e a própria história de alguns países da África, a gente percebe que o que existiu aqui, existiu também lá, com o mesmo ator, e que a população negra, de fato, por mais que a nossa sociedade não queira assumir, e nos puna quando a gente assume esse papel, mas a população negra de fato foi vítima. Olhando aqui o que Nina citou em relação ao 13 de maio, que muito se aproxima, a abolição da escravidão não foi uma humanização de corpos negros, porque senão, pós-escravidão, as pessoas negras teriam acesso à terra, as pessoas passariam a ter acesso à moradia e emprego digno. E não foi o que aconteceu. Logo, a gente consegue aí uma justificativa muito nítida que nada mais se tratou do que um acordo comercial entre Portugal e Inglaterra. A população negra enquanto escrava, ela não podia ser aquela mão de obra que era necessária para todo o processo da Revolução Industrial. E também não poderia consumir. Porque se era escravo, minha gente, como é que ia comprar? Não compra, né? Quando a gente olha uma série de leis, como por exemplo a lei de sexagenário, gente, o escravo com mais de 60 anos era liberto. Minha gente, com mais de 60 anos a pessoa está se aposentando, porque não tem mais condições de trabalhar, né? E se for parar para observar, enquanto uma pessoa escravizada, ela ainda gerava custo, porque ainda tinha que se alimentar, ainda ocupava um espaço para dormir em uma senzala. Logo, fica muita gente que não era de fato nenhum uma forma de olhar para um corpo negro enquanto pessoa, tal qual uma pessoa branca. Então, a gente parte do princípio que é necessário, sim, a gente ter conhecimento em relação a uma origem e uma origem prévia. Porque a história da população negra, ela não começa no navio negreiro. A história da população negra, ela não começa com uma escravidão. Como é que essas pessoas negras viviam antes? A gente se conheceu em um momento maravilhoso, Mari, porque foi justamente criando paralelo entre a história da África do Sul e a história do Brasil, ainda que aquela não tenha sido a intenção da viagem, foi o que aconteceu também. Quando a gente cria esse paralelo, a gente traz à tona a história do apartheid, que acabou quando todos nós aqui nessa sala já éramos nascidos, na década de 90. Algo extremamente recente e que a gente consegue ver que, apesar
de todo o processo de segregação, medidas públicas são adotadas. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que a segregação venha a terminar com o passar do tempo, como acontece aqui no Brasil. Há mais de 130 anos, meu Deus, e ainda existe, mas a gente não é que nem papel, não vai se decompor. A gente precisa assumir uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela só é assumida com conhecimento. A gente, na ignorância, vai supor, tira as nossas próprias conclusões e, na maioria das vezes, não é favorável a quem é diferente da gente. Então, o conhecimento territorial é fundamental, porque quando a gente se aproxima de um território, né, quando a gente sai do nosso próprio território, vai para um outro território, a gente passa a ter uma sensibilização em relação à história, porque a gente cria esse paralelo, tudo se torna mais lúdico. E uma vez criando esse paralelo e entendendo histórias que marcaram pessoas negras, porque o fator não foi unicamente econômico, né? Hoje se reflete de maneira econômica, mas a chave foi racial, a gente volta de uma outra forma. Apenas impor um estudo sobre a diversidade nos espaços corporativos não sensibiliza aquela liderança que vai assinar uma contratação de uma pessoa negra ou não. Ela precisa ser devidamente embasada. Ela precisa reconhecer, de fato, a importância de se ter uma pessoa negra no espaço. E essa importância, ela tem que ser muito além da superficialidade que hoje é trazida pelas grandes empresas, de que mais pessoas negras traz mais dinheiro. Porque aí, mais uma vez, fica muito semelhante à própria Lei Áurea. A gente muda a forma, mas o negro nesses espaços trata-se apenas de um acordo comercial. E a gente precisa aprofundar, a gente precisa ir para a raiz do negócio e trazer a pessoa negra como pessoa, humanizando-a através desse conhecimento histórico. E, não indo muito além, quando a gente tem um conhecimento histórico, né, de tudo o que aconteceu, a gente percebe o que deu origem às periferias, que hoje são ocupadas majoritariamente por pessoas negras. Agora eu já nem sou mais Saone da Identity, agora eu já sou Saone, coordenadora de Nova Economia e Desenvolvimento Territorial da Fundação Chico Setúbal, onde justamente eu coordeno projetos voltados a empreendedorismo e empregabilidade em territórios periféricos. São as pessoas negras que estão ocupando esses espaços. Mas se as grandes corporações ocupam apenas os centros urbanos e elegem pessoas com perfis semelhantes às suas lideranças para estarem também naqueles espaços, a gente perpetua essa segregação. Mas a gente também deixa de ter acesso a um potencial que apenas está sendo excluído por questões eu prefiro pensar dessa forma, de desconhecimento de uma maioria ou por interesse mesmo de preservação do seu próprio poder. Então, a gente, resumindo aqui a minha resposta, apesar de eu gostar muito de fazer essas indas e vindas, sem história não tem mudança, sem conhecimento histórico. Enquanto as pessoas negras estão estudando sobre racismo, as pessoas brancas elas estão viajando para fazer seus MBAs em qualquer que seja a área de interesse, se profissionalizando e subindo cada vez mais rápido os degraus. A gente ainda está buscando conhecer a nossa própria história, sendo que o racismo nos causa problema, mas não é um problema causado pela gente. Ou seja, a gente não vai mudar esse negócio. Não é verdade? O negro sozinho definitivamente não. Então, parte do princípio que as lideranças precisam ter um embasamento histórico. Com base no embasamento histórico, vem uma intenção natural e extremamente necessária, para além de toda a questão comercial. E aí a gente percebe que, apesar da pessoa estar na periferia, uma periferia que, por exemplo, me deu origem, eu como uma mulher negra baiana de origem periférica, mas que tem uma trajetória incrível que me exigiu muitos esforços e que eu assumo hoje como propósito me multiplicar e deixar de ser exceção e virar regra. Porque nós, enquanto grande maioria no país, 56%, se autodeclarando negro, eu acredito que essa proporção vai ser ainda maior a partir do momento em que as pessoas entenderem que não há problema nenhum em ser negro, o problema está na forma do outro enxergar. A gente não consegue ainda discutir sobre proporcionalidade dentro dos espaços de poder. A gente vai encontrar
a gente vai encontrar 2. Se a gente encontrar 5 negros no mesmo espaço, misericórdia, a gente já levanta a mão e agradece. Mas a gente ainda não chegou no nível, mais de 130 anos pós uma falsa abolição, a gente não consegue discutir sobre cadê os 56% ocupando posições de liderança. A gente ainda tem números aleatórios. Então, partindo de um aprofundamento mesmo histórico, as lideranças, eu acho que elas conseguem mudar e entender que dá para ter pessoas negras de diferentes espaços um pouco mais próximas e causando impacto dentro das corporações, sim. Isso que você falou dos espaços é muito curioso, porque eu já ouvi muita gente falar que os gringos, né, para o Brasil entram na empresa. Brasil, aqui na nossa empresa, ia ter um monte de negro, né? E aí, muitas vezes, o escritório só tem brancos e não tem os negros, eles não entendem. E você também, Sawane, me falou uma coisa lá na África do Sul que realmente me marcou muito, né? Que quando aqui no Brasil você vai num restaurante bacana, muitas vezes você é a única negra do restaurante, né? E que lá a gente entrava num restaurante bacana e tinham muitos negros no restaurante, né? Você se sentia a parte ali, você não era a única e assim, não imagino, né? Mas tento imaginar como deve ser essa sensação e principalmente uma sensação aí que dura a vida inteira, né? Porque a gente ainda tá longe de chegar onde queremos. Muito obrigada, minha linda, como você costuma dizer. Eu agradeço a participação de todos vocês. A gente passou aqui um pouquinho do nosso tempo, então eu vou encerrar. Obrigada, Lucas, Mônica, Sawane, Rodrigo, Suelen, Nina e a querida Maíra, que está aqui gravando a sala, para a gente disponibilizar depois para quem não pôde participar ao vivo no canal do YouTube da WCD do Brasil. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.